Breve Romance de Sonho, de Arthur Schnitzler, é uma das obras mais inquietantes da literatura moderna europeia, justamente por operar numa zona ambígua entre sonho, desejo e realidade social. Escrita em forma de novela psicológica, a obra acompanha um curto intervalo na vida de um casal burguês vienense e usa essa aparente banalidade narrativa para expor fissuras profundas na moral, no casamento e na identidade masculina e feminina no início do século XX. A história gira em torno de Fridolin, um médico, e sua esposa, Albertine. Após uma conversa aparentemente trivial sobre fidelidade, ambos confessam fantasias e desejos reprimidos. Esse diálogo inicial funciona como o verdadeiro gatilho do livro. Não é um evento externo que desestabiliza Fridolin, mas a revelação de que o desejo da esposa escapa ao seu controle e à imagem idealizada que ele construiu dela. A partir desse momento, Fridolin embarca numa deriva noturna por Viena, marcada por encontros eróticos, situações ameaçadoras e, sobretudo, por uma constante sensação de deslocamento. O romance de sonho, anunciado no título, não se refere apenas a episódios oníricos literais, mas uma estrutura narrativa que mimetiza a lógica do sonho, casualidade frouxa, personagens que surgem e desaparecem, erotismo misturado ao medo e uma atmosfera de irrealidade persistente. Schnitzler, que era médico e tinha profundo interesse pela psicanálise, foi contemporâneo e interlocutor indireto de Freud, constrói um retrato preciso da psique moderna. O inconsciente não aparece como algo excepcional, mas como força constante que organiza ações e fantasias. O episódio central do livro, A Orgia Secreta Mascarada, sintetiza muitas das tensões da obra. O uso das máscaras não é apenas um recurso estético, mas simbólico. Ali, os personagens não ocultam quem são. Ao contrário, a máscara permite que desejos normalmente reprimidos venham à tona. A sociedade burguesa, tão zelosa de suas aparências morais, revela-se profundamente cindida. A sexualidade surge associada ao perigo, à transgressão e até à morte, como se cada fantasia carregasse consigo uma punição latente. Ao final, Fridolin retorna ao espaço doméstico e reencontra Albertine. Ela relata um sonho perturbador, que espelha, de forma distorcida, as experiências do marido. Essa simetria entre sonho e experiência real dissolve qualquer certeza objetiva. O desfecho não oferece redenção nem castigo exemplar, oferece apenas a consciência de que o casamento, como qualquer vínculo humano, se sustenta sobre acordos frágeis entre o que se diz, o que se cala e o que se sonha. Décadas depois, Stanley Kubrick adaptaria o livro no filme De Olhos Bem Fechados, de 1999, sua última obra. A adaptação não é literal, mas profundamente fiel ao espírito do texto. Kubrick desloca a narrativa da Viena do início do século XX para a Nova York contemporânea, substituindo Fridolin por Bill Harford, interpretado por Tom Cruise, e Albertine por Alice, interpretada por Nicole Kidman. Essa mudança de cenário não enfraquece a história, ao contrário, enfatiza a permanência das angústias centrais. Ciúme, desejo, poder e fantasia continuam a operar com a mesma força na modernidade tardia. Kubrick radicaliza alguns elementos apenas sugeridos por Schnitzler. A frieza estética, os movimentos lentos de câmera e o uso obsessivo da música criam uma atmosfera hipnótica que reforça a sensação de que toda a narrativa ocorre num estado liminar entre vigília e sonho. A famosa sequência da orgia, no filme, assume um caráter ritualístico e quase religioso, ampliando a crítica à elite econômica e à relação entre poder, sexo e impunidade. Enquanto Schnitzler escreve com uma ironia clínica, Kubrick filma com um distanciamento glacial. Ambos, porém, convergem na recusa de oferecer respostas morais simples. No livro e no filme, o desejo não é libertação nem condenação. É um campo de forças instável que revela o quanto nossas identidades são precárias e dependentes de ficções sociais. No fim, tanto o livro quanto o filme sugerem que o verdadeiro perigo não está nas fantasias em si, mas na ilusão de controle absoluto, sobre o outro, sobre o corpo, sobre o inconsciente. Schnitzler e Kubrick, cada um à sua maneira, desmontam a ideia de que a razão e a ordem social são suficientes para conter aquilo que sonhamos quando fechamos os olhos, ou quando acreditamos estar bem acordados.